Olá, hoje atendendo algumas solicitações de vocês que nos acompanham e eu já agradeço desde já todo o carinho, todas as respostas. A função é tentar ser útil. Vamos falar um pouco de ansiedade. Eu acredito que um outro vídeo deverá ser feito porque o tema é muito complexo, muito vasto. Eu separei para vocês 4 itens que eu acredito ser os 4 serem os principais, os mais importantes, os pilares da ansiedade na minha forma de vê-la. Vamos começar com uma espécie de uma definição da ansiedade para vocês. Eu a vejo como o oposto da paz, o oposto do silêncio. É assim que eu avalio a ansiedade há muitos anos. A ansiedade, primeiro item, primeiro ponto, ela nasce da atividade mental. A paz e a harmonia nasce do eu interno, do eu interior. Então nós já vamos entendendo o mecanismo da ansiedade. A ansiedade, ela é trabalhada através do raciocínio, através desse turbilhão que nós fazemos dentro da nossa cabeça. É a antecipação de um fato, é a antecipação de uma situação. Mas isso nós vamos falar lá no terceiro item. Então vamos começar a ver a ansiedade como algo que nasce na mente, no raciocínio. É o primeiro ponto. Não nasce no eu interno, ou seja, não é seu, não é você. É uma atividade mental, é algo que você vai desenvolvendo e trabalhando e se identifica com isso. Vamos para o segundo ponto dessa ansiedade. O eu interno traz a paz, traz a harmonia e traz o silêncio. O silêncio, como eu já falei para vocês. Nesses aspectos de paz, de harmonia e de silêncio, de quietude, a ansiedade não entra. Não há como a ansiedade se desenvolver num aspecto de paz e quietude. A ansiedade nasce da atividade mental. Então ela não traz paz nem quietude, ela pelo contrário, segundo ponto, a ansiedade provoca desarmonia, a ansiedade provoca estresse, em algumas pessoas provoca reações físicas muito imediatas, desarranjo, desarmonia. Já quando você está vivendo dentro com uma paz, com um equilíbrio, com algo mais profundo, onde você está buscando e vivendo uma espécie de um silêncio, de um íntimo, você está se harmonizando. Ansiedade, desarmonia. Paz interior, harmonia. E a partir daí você já percebe que no silêncio, e agora, cada vez mais, você vai ter a autodescoberta, você vai ter a cura. Porque a cura se dá dentro de você, através da sua percepção e da sua condição de se sentir, de se notar, de se avaliar, de se perceber. A ansiedade é o oposto disso. Então temos aí já 2 itens sobre ela. A ansiedade é mental, paz, silêncio e quietude é interno, é do núcleo, é do eu interno, é do ser. A ansiedade, desarmonia, confusão, estresse, sintoma, ao contrário de paz interior, onde você vive a autocura, como eu chamo. Vamos para o terceiro item desses aspectos que envolvem a ansiedade. A ansiedade, ela nunca se concretiza. Tudo aquilo que você idealiza, tudo aquilo que você busca, que você acredita ou que você gostaria que acontecesse, essa antecipação do momento, como eu falei a vocês, ela nunca se concretiza. A ansiedade, ela jamais vai se realizar. E apesar de tudo, quando você começa a perceber que toda a tua atividade mental é capaz de provocar isso, você talvez também comece a ver o quanto não é necessário tanto pensar, tanto raciocinar, tanta reflexão. Então a ansiedade não se realiza. Tudo aquilo que você antecipa, tudo aquilo que você fantasia principalmente, porque a ansiedade é uma fantasia,
ela não vai se concretizar. Então isso se torna uma espécie de uma bola de neve. Esse é o terceiro item. Por quê? Porque você vai aprendendo a idealizar, você vai aprendendo a fantasiar, você vai aprendendo a querer que as coisas sejam daquela forma, a antecipar, e elas não chegam. Então você vai vendo que esses itens estão interligados. E um quarto elemento, um quarto item, como eu chamo, né? A ansiedade tira você do presente. Tira você do que alguns sábios chamam de agora. Você não vive no agora, você não vive no presente, à medida que a tua ansiedade começa a ficar muito intensa. Já a paz interior te coloca exatamente nesse presente. Algumas pessoas me perguntam, Teco, o que é esse agora que se fala em livros e tudo mais? É o presente, como eu estou dizendo. Eu vou contar, como eu sempre conto, uma historinha para vocês. Eu era menino, pequeno, e eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, visitávamos meus avós. Meus avós eram pessoas muito silenciosas, de pouca fala. Só aí você já vai vendo o que estas pessoas transmitem. O ansioso faz muito barulho e gosta de barulho, no mundo atual. Toda pessoa que vive nesse turbilhão, como eu disse a vocês, de ansiedade, ele gosta de barulho, porque dentro da cabeça dele é um barulho infernal. E ele provoca, ele irradia, ele vibra uma desarmonia incrível. Então, se você fica próximo a uma pessoa muito ansiosa, você vai também ficando desarmônico. Se você não prestar atenção, se você não ficar ligado, se você não estiver praticando o teu presente, você entra naquela vibração e você começa a ficar ansioso junto. Meus avós eram pessoas de muita paz, falavam pouco, praticavam muito as coisas, eram silenciosos. E às vezes que a gente visitava eles pequenos, minha avó sempre fazia alguma coisa na cozinha. Qualquer coisa, mas a gente sempre tinha algo muito gostoso para comer. E eu lembro que eu ficava na ponta do pé, eu queria olhar o que ela estava fazendo, e eu fazia um monte de perguntas, e meus irmãos faziam perguntas juntos. Ela não se abalava, pelo contrário. E aí eu sempre perguntava a mesma coisa. Eu dizia para ela, vó, quando que nós vamos comer? Quando é que vai ficar pronto? E ela com muita paciência virava para mim e falava, filho, agora nós estamos fazendo. Quando ficar pronto, nós vamos comer. Mas agora nós estamos fazendo. Engraçado, eu perguntava sempre a mesma coisa e não percebia. Mas a resposta dela me trazia uma paz. Era como se fosse algo que me preenchia de uma alegria interna, de algo muito confortável. E hoje eu sei o que é. Ela transmitia a paz dela, a harmonia dela. Ela não vivia no processo de ansiedade tão comum nos dias de hoje. Então esse item, que é a ansiedade, tira você do presente. E a paz interior coloca você no presente. Ela estava fazendo uma determinada comida para os netos, naquele momento ela estava fazendo a comida. Depois a gente ia elogiar e agradecê-la, naquele momento ela ia ser elogiada. Uma sabedoria que obviamente não vem do raciocínio. A sabedoria não vem do raciocínio e a sabedoria não vem de ensinamentos e conceitos verbais. Ela vem de dentro. Então, você, por favor, que me acompanhou, pensa um pouquinho a respeito deste mal coletivo chamado ansiedade, produzido pelo excesso de estímulo, pela quantidade de pensamentos que as pessoas se acostumaram a provocar e a criar. Isso é entulho. Isso cria uma vibração desarmônica. Isso não provoca bem-estar. Isso não ajuda em processo nenhum. E quanto mais ansioso, mais barulhento, mais polui o mundo, mais desarmoniza tudo. Nos tempos atuais, oportuno falar um pouco de ansiedade, porque você pode praticar um pouco essa questão. Orai e vigiai. Percebe se você está envolvido e perdido nos seus pensamentos, ou se você consegue deslocar tua atenção para a sua paz, para o seu íntimo. Todos temos um ponto de paz, mesmo que a nossa ansiedade, o nosso pensamento permita que a gente descubra ele.
Desloca um pouco a sua atenção para esse ponto de paz. Traz um pouco da sua atenção para dentro de você. As respostas estão lá. A harmonia está lá. E não fora da gente. Pensa nesses 4 itens da ansiedade. Acompanha isso comigo. Eu espero ter ajudado um pouco e, como eu disse a vocês, acredito que esse tema vai ser retomado à medida que vocês assim quiserem. Muito obrigado.